Estou de volta, pessoal. No card, no canto superior direito da tela, estarão linkados os eventos que levaram até esse ponto. Eu não tenho mais tanta certeza do que pensar. Quer dizer, não é como se algo estivesse claro antes, mas o mundo continua a fazer cada vez menos sentido. Abri o arquivo de contingência e é isso que tinha nele. Arquivo seguro. Agente incapacitado. Pseudônimo Jack Rust. Identidade. Mensagem personalizada. Olá. Se você tá ouvindo isso, eu suponho que estou fora de serviço. Uma pena, eu acho. Vou assumir que pelo menos chegamos ao terminal. Aqui está o que você precisa fazer. Primeiramente, entre no trem. Faça isso assim que ele chegar. Há apenas uma janela de 10 segundos em que ele abrirá para qualquer um. Agora, você vai ter que contar. Na 5ª parada, você vai precisar descer. Não haverá nenhum anúncio, nenhuma indicação, nada. Não durma, apenas preste atenção. Esse trem anda rápido, mas ainda vai demorar um pouco. Seja paciente. Enquanto estiver lá dentro, não olhe pelas janelas. Não tem nada para você olhar de qualquer forma. Você está dentro de um túnel. No entanto, é melhor que você se abstenha de fazer isso tanto quanto possível. A gente tem tido alguns problemas recentemente. Às vezes algo olha de volta para você e você não consegue realmente desviar o olhar. Agora, o que eu vou mencionar para você não é provável. Eu diria que é uma chance em 1000. Mas você não tem os meios para lidar com isso, então você precisa de um aviso. Escuta, se em qualquer uma das paradas você vir ou ouvir a porta se abrindo, esconda-se debaixo dos assentos. Não deveria haver ninguém no metrô agora. Apenas feche os olhos e espere que eles saiam. Agora, se eles ainda estiverem lá depois da 4ª parada, eu sinto muito. Quando você chegar na 5ª parada, saia. Será outro terminal bem pequeno. Deve haver escadas à direita e uma escada à esquerda. Nem pense em descer as escadas. Conforme você sobe a escada, deve começar a escurecer. Não se preocupe, é isso que deveria acontecer. Continue sentido para cima. Eventualmente você deve tocar em alguma coisa sólida. É uma pedra falsa. Empurre-a para cima e suba para fora. Coloque-a de volta quando terminar. Agora você deve ter saído em um campo de trigo morto. Esse é o Texas, entre os condados de Crockett e Sutton, para ser mais específico. Comece a olhar ao redor. Deve haver uma pequena casa de fazenda abandonada, visível a alguns quilômetros de distância. Vá em direção a ela. Depois de entrar, procure um porão. O lugar não é grande, você deve encontrá-lo facilmente. Depois de entrar, desça até lá. Agora as luzes não funcionam, então vai estar meio escuro. Aumente o brilho do telefone se for preciso. Você deve procurar por uma porta grande e vermelha. Só tem uma, então, se você acha que encontrou, você encontrou. Haverá um conjunto numérico de botões bem ao lado da maçaneta. A senha é 53255678. Agora a próxima parte é uma maravilha. Não que você tenha que fazer alguma loucura, é só o que eu vou te contar. Veja bem, a razão pela qual essas pessoas sabiam onde encontrar você era porque elas passaram por nós primeiro. Nós estávamos monitorando você desde que você começou a chegar perto de encontrar aquela página. Eu não te contei porque, bem, por que eu contaria? Aparentemente, havia um infiltrado entre nós. Acreditamos que ele era um membro de um culto que pensávamos ter sido extinto há algum tempo. A Facção dos Deuses Perdidos. É assim que eles se chamam. Não vou entrar em detalhes sobre eles aqui. Tudo que eu vou te dizer é que eles iriam até os confins do inferno para encontrar o que você viu naquele dia. Esse é o único objetivo deles. Eles não são o único grupo que busca isso. No entanto, eles são os únicos com os quais estamos realmente preocupados. Acho que quando eles começaram a ouvir sobre esses enigmas, eles pensaram que essa coisa estava tentando se comunicar com alguém. Com eles, tentando levá-los até lá. Mas essa é a parte que não fazia sentido. A coisa que deixou todos nós perplexos. Você nunca deveria ter visto o que viu. Não era para estar lá. Não temos ideia do porquê. Uma das coisas mais estranhas foi que ninguém sequer criou a página que ele apareceu. Não sabemos como você o encontrou. Você foi literalmente a primeira pessoa que o viu desde que o tiramos do site. Foi aqui que as coisas ficaram realmente estranhas para nós. Assim que o infiltrado percebeu isso, ele nos chamou para nossa sede no Texas.
É pra lá que você vai, inclusive. Foi um massacre. Eles roubaram nosso equipamento e começaram a rastrear você eles mesmos. Felizmente pra mim, eu não estava lá pra isso. Eu já estava indo ao seu encontro. Inclusive, nós não trabalhamos pro governo. Nós apenas trabalhamos com eles. Mas esses políticos, eles têm um código de ética realmente antiquado. Uma ideia realmente antiquada de como consertar as coisas. Veja, esses membros do culto não são tão fáceis de encontrar. Se fossem, eles já teriam sido neutralizados há muito tempo. Por causa disso, existe um protocolo de contingência para esse propósito exato. Blackout, é como eles chamam. Se eles descobrissem que esse grupo tinha alguma chance de encontrar o que quer que você tenha visto, eles colocariam isso em prática. Acredite em mim, isso não ia ser divertido para ninguém. Eles não estão dispostos a correr mais riscos. É por isso que não contamos a eles. Por isso que não contamos a maioria das pessoas em nossa própria organização. Eles poderiam revelar tudo. No entanto, se você ainda está ouvindo isso significa que medidas desesperadas podem esperar. Depois de entrar, siga em frente até chegar ao que parece ser uma sala de controle. No canto mais à direita, deve haver uma mesa antiga montada na parede. Felizmente, essa é uma das poucas coisas que eles não levaram. Inicialize o computador. Ele solicitará uma senha. Digite primordial. Um alçapão deve se abrir no meio da sala. Desça os degraus e você deve se encontrar diante de um monte de armários de arquivo. Comece a procurar neles. Você está procurando por uma pasta com o nome Kane Hunter. Ele é um velho amigo meu. Está em ordem alfabética, então não deve ser tão difícil. Essa pasta deve conter o endereço dele. Eu entendo que isso é muito trabalho para apenas uma informação. No entanto, esse cara se muda tanto que eu simplesmente não me incomodei em acompanhá-lo. Você precisa ir encontrá-lo. Ele terá as respostas que eu não tenho. Nesse ponto, ele é nossa melhor chance. Diga a ele que Ben o enviou. Vou deixar você com essa mensagem. A humanidade não deve voltar a se esconder com medo. Ninguém mais nos protegerá e precisamos nos defender. Esse protocolo governamental não é o caminho que devemos seguir. Boa sorte. Esse foi o fim da mensagem. Isso foi muita coisa para assimilar, para dizer o mínimo, mas parecia que eu tinha um trabalho a fazer. Felizmente, nada mais entrou no trem comigo. Demorou um pouco, mas finalmente cheguei na porta do porão da casa da fazenda. Assim que entrei, uma parede de fedor me atingiu. Eu quase vomitei. Um massacre. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Encontrei um interruptor de luz na parede e o acendi. Enquanto a luz incandescente e rançosa inundava o lugar, eu entendi o que ele queria dizer. Era um massacre de fato, e não havia ninguém lá para limpar. Prendendo a respiração, pisei nos cadáveres em decomposição e uniformizados. Por mais que eu tentasse evitar olhar para eles, eu não conseguia parar de olhar para baixo de vez em quando. Eu estava prestes a desmaiar quando cheguei à sala de controle. Segui as instruções e encontrei a pasta. Assim que o fiz, dei-o fora dali. Quando voltei para fora, li tudo. Kane Hunter tinha 45 anos e ele morava em Hong Kong. Puta merda, eu pensei. Eu tava começando a odiar viajar. Demorei um tempo para encontrar uma estrada. Acabei conseguindo pegar carona até uma cidade e de lá eu peguei outra carona para o aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth. E é onde eu estou agora. Estou cansado além da conta a essa altura e não ajuda que a parte de trás do meu pescoço esteja coçando pra caramba. O voo foi longo, então pude refletir sobre a semana passada. Haviam muitas perguntas sem resposta ainda pairando, e eu realmente não sabia o que esperar de Kane Hunter. Lembrei-me daquele terminal de trem, o cartão que encontrei no banheiro. FOTLG. Facção dos Deuses Perdidos. Mas que merda. Finalmente, cheguei e peguei um táxi para o endereço desse cara. Eu tava ficando sem dinheiro naquele momento. Durante a viagem, observei as luzes brilhantes da cidade passando por mim. Na superfície, o mundo parecia tão simples. Acho que ele realmente começa a se desfazer quando você olha mais a fundo para ele. Fui deixado em um modesto complexo de apartamentos. Acho que você poderia chamar de classe média. Toquei o número do quarto dele. Demorou um pouco, mas alguém finalmente atendeu. Quem é? Ele pareceu surpreso, como se não estivesse acostumado com visitas. Levei um segundo para pensar no que eu ia dizer. O Ben me mandou aqui. Eu preciso de ajuda. Foi minha resposta final. Quase instantaneamente ouvi a entrada da frente destrancar. Bem, aqui vamos nós. Pensei enquanto começava a subir para o 7º andar. Quando eu estava prestes a bater na porta dele, ela se abriu. Um homem de meia idade, um tanto desleixado, me puxou para dentro do quarto dele.
Parecendo extremamente ansioso, ele andou de um lado para o outro enquanto eu me sentava. Ele finalmente parou, virando-se para mim. O que você quer dizer com precisar de ajuda? Sua voz grave resmungou quando ele disse isso. Eu sabia que eu estava prestes a lhe dizer algo que ele não queria ouvir. Eu vi aquela coisa, e agora tem gente atrás de mim. Sua expressão facial se contorceu quando ele ouviu isso. Quem está atrás de você? Você sabe? Sua fala foi rápida e desorientada. A facção dos deuses perdidos. É como eu acho que eles são chamados. Foi minha resposta. Agora, seu rosto ficou completamente pálido. Eles voltaram? Eu estremeci quando ele xingou alto logo depois. Ele sentou-se, enterrando o rosto nas mãos. Ele olhou de volta para mim. O que aconteceu com Ben? Meu silêncio foi resposta o suficiente. Ele era um cara legal. Eu apenas assenti de volta em resposta. Eu ouvi resmungar algo bem baixo, mas não consegui entender o que ele estava dizendo. Agora, era hora de eu fazer a grande pergunta. A pergunta para a qual ninguém parecia ter a resposta. O que foi que eu vi? Ele apenas me encarou por alguns segundos, e então ele finalmente falou. Eu costumava trabalhar em uma estação espacial chamada Cronos 1. Você já ouviu falar dela? Não, eu não tinha, e foi exatamente isso que eu disse a ele. Bem, isso é porque você não deveria. Agora eu realmente não tinha ideia de onde se iria dar. Ele continuou me contando sobre como Cronos 1 costumava orbitar o espaço a cerca de 1.500 km de distância da ISS. Era para ser usado para navegação e comunicação. Pelo menos foi o que nos disseram. Eles estavam fazendo outras coisas com certeza. Por que mais não contariam ao público que ele existia? De qualquer forma, não durou muito. Um dia, recebemos uma mensagem da NASA. Havia um sinal de algum tipo vindo de algum lugar profundo no espaço. Bem, mais como algum tipo de anomalia, na verdade. Algo que não fazia sentido. Eles não elaboraram o que isso deveria significar. De qualquer forma, eles estimaram que veio de além do cinturão de Kuiper. Tudo isso era bem estranho, claro. Então eles decidiram verificar. Ele fez uma pausa e soltou um suspiro rápido. Eles enviaram uma sonda interestelar em direção a esse sinal. A estimativa era que chegaria lá em cerca de 9 anos. E acontece que, cerca de 9 anos depois, estou de volta no espaço após um hiato na Terra. Enquanto estávamos lá, recebemos outra mensagem. A sonda havia chegado onde o sinal estava emanando aproximadamente. Eles iriam transmitir o vídeo para nós assistirmos. Eu então levantei minha sobrancelha. Ele apenas riu com minha confusão. Sim, nós avançamos muito mais em termos de tecnologia espacial do que o público é levado a acreditar. A essa altura, não acho que você deveria se surpreender. De qualquer forma, todos estavam aglomerados em volta dos monitores esperando para ver o que caralhos a sonda captou. Tenha em mente que haviam apenas 10 pessoas na sala no momento. Era muito apertado para caber mais, então seríamos os primeiros a bordo a ver. A transmissão eventualmente piscou na tela. Ele parou, esfregando a têmpora enquanto fazia isso. Quase parecia que doía quando ele pensava nisso. Tudo passou tão rápido. Levou apenas alguns segundos para a gritaria começar. As pessoas estavam batendo suas malditas cabeças no chão e nas paredes. Era um caos. Todo mundo perdeu a cabeça depois de ver o que estava naquele monitor. A única razão pela qual sobrevivi foi porque eu não consegui ver nada. Eu ainda estava no banheiro quando a transmissão chegou e saí assim que eu vi a comoção. Ainda desmaiei, na verdade. Acho que não sou muito bom com sangue. Tudo o que me lembro antes de cair no chão foi de ver uma pessoa solitária ainda grudada na tela. Ele era o único assistindo naquele momento. Quando acordei, eles começaram a me fazer perguntas, mas eu não tinha respostas para elas, eu não vi nada. Espera, então qual foi a causa da morte deles? Eu perguntei. Suicídio. Todos naquela sala encontraram uma maneira de se matar. Que porra? Eu pensei. Era isso mesmo que eu tinha visto também? Então, o que aconteceu com o outro cara? O cara que você disse que ainda estava assistindo? Ele desmaiou também, mas só por 1 minuto. Fora isso, ele disse que estava bem. Nunca sequer tocou no assunto. Quando perguntavam a ele o que ele tinha visto, ele apenas dava de ombros e dizia que não sabia o que estavam falando. Eu o conhecia, na verdade. O nome dele era Blake. Ele sempre foi um cara estranho. Houve outra pausa. Continuei tentando resolver isso na minha cabeça. E Kane continuou. Mas esse não foi o fim da história. Eu me animei. Ele foi demitido logo depois. Ele parecia simplesmente parar de se importar com qualquer coisa que estivesse acontecendo ao seu redor. Ele tinha algumas estranhas e sombrias explosões de vez em quando, e isso assustava todo mundo com quem trabalhava. Ele estava ficando literalmente louco. Depois do último dia, ele sumiu.
Sua família, os poucos amigos que ele tinha, nenhum deles sabia para onde ele foi ou para onde estava indo. Não havia vestígios dele em lugar nenhum. Mas, sem que ninguém soubesse, ele estava viajando pelo país, recrutando pessoas para algum tipo de culto que ele havia criado. Você pode adivinhar como era chamado. Não demorou muito para montar tudo. A facção dos deuses perdidos. Isso mesmo. Ele continuou. Ele até escreveu e lançou um manifesto explicando por que isso era necessário. Ele falava sobre como havia algo inerentemente errado com o funcionamento interno do nosso mundo externo e que nem deveríamos existir. Aparentemente, nosso sistema estava corrompido, seja lá o que isso signifique. Ele era completamente louco, ou talvez tenha sido o que ele viu que o fez ficar assim. Ele continuou explicando como Blake estava procurando por algo o tempo todo em que estava recrutando membros. Ele estava procurando pela filmagem da sonda. Olha, aquela sonda ainda está lá, transmitindo o que diabos é essa coisa para um feed ao qual somente o governo tem acesso. Eu presumo que você tenha visto o site para onde vai todo o conhecimento sensível. Eu assenti. Não estaria aqui se não o fizesse. No começo, era onde eles colocaram todas essas filmagens. Segundo eles, alguns hackers batendo a cabeça nos teclados de vez em quando não era grande coisa. Mas depois do que aconteceu em Cronos, quase ninguém ousou olhar para ele. Os poucos que tentaram entrar no site... Bem, você conhece a história. Mas foi aqui que as coisas ficaram incompreensivelmente fodidas. O que eu estou prestes a lhe contar, quase ninguém sabe. Isso inclui 99% dos agentes do governo. Ele pegou um maço de cigarros e acendeu um. Deu uma longa e pesada tragada antes de continuar. Depois de uns 6 meses, eu voltei para Cronos. Eles me ofereceram um pacote de indenização para me aposentar e ficar de boca fechada. Mas decidi não fazer isso. Eu era muito convencido. Tentei fingir que o que vi não me afetou. Mas essa merda foi um erro. Ele apagou o cigarro e acendeu outro. Era um dia de trabalho de rotina. Estávamos terminando uma manutenção quando ouvimos um zumbido profundo vindo de algum lugar fora da estação. Não era como nada que já tínhamos ouvido antes. Mesmo agora eu não consigo reproduzir o que soou na minha cabeça. Foi apenas estranho. Um bando de pessoas começaram a olhar pelas janelas só para ver o que estava acontecendo. Eu não participei. Depois daquela filmagem da sonda, meu lado curioso praticamente desapareceu. No entanto, o que aconteceu depois me fez questionar em que tipo de universo realmente vivemos. Eu estava almoçando no refeitório quando ouvi uma comoção vindo dos corredores. Eu teria verificado, mas foi quando os gritos começaram. Não era normal. Honestamente, não deveria ser nada que um ser humano deveria ser capaz de produzir. Lembro-me de olhar para todos os outros na sala. Eles não estavam se movendo. Estávamos todos completamente imóveis. Alguns caras até barricaram a entrada com cadeiras, mas não conseguíamos tirar os olhos dela. Havia um pouco de luz vazando pelas rachaduras abaixo e acima da porta, mas havia algo errado com isso. A luz não era de nenhuma cor que já tínhamos visto antes. A familiaridade dessas descrições fez minha mente disparar. Era isso então, não era? Era isso que eu tinha visto. Ele continuou. Lembro-me de ficar tonto só de olhar para ela por alguns segundos. As horas seguintes foram excruciantes. Os gritos não paravam. Nossa sanidade coletiva estava sendo levada ao limite. Todos nós apenas ficamos sentados e tampamos nossos ouvidos e fechamos nossos olhos, esperando o fim dessa merda. Eventualmente, a porta se abriu e fomos escoltados para fora. Lembro-me de olhar ao redor para ver as paredes brancas da estação, agora manchadas de vermelho. 90% da tripulação morreu naquele dia. Tínhamos perguntas, é claro, sobre o que tinha acontecido. No entanto, todos que saberiam agora estavam mortos. Ele se recostou na cadeira e pegou outro cigarro do maço. Dessa vez ele veio acompanhado de um gole de uísque. Voltei para a terra logo depois. Dessa vez eles não me ofereceram meu emprego de volta. Apenas um cheque de rescisão e uma confidencialidade. Mas, porra, não é como se eu me importasse nesse ponto. Teria desistido de qualquer maneira. Agora, aqui está a conexão com o que você viu. Naquele dia, eu estava em casa, pensando na minha vida. Então, ouvi uma batida na minha porta. Era o Ben. Ele me perguntou o que diabos tinha acontecido em Cronos. Eu contei a ele, mas o que eu não entendi é como diabos ele sabia que algo tinha acontecido. Ele nunca tinha trabalhado com a NASA. Então, eu perguntei a ele sobre isso. Ele disse que uma onda de chamadas de socorro da estação chegou de uma só vez. Todas elas descreveram exatamente o que eu tinha passado. O problema era que eles não tinham meios de lidar com isso.
Ia levar muito tempo para organizar uma missão de resgate. Todos estavam perdidos sobre o que fazer. Foi quando os superiores surgiram com algo improvisado. Eles tiveram um palpite. Na verdade, era mais um experimento. Eles verificaram o site. Com certeza, ele tinha sido violado mais uma vez. Alguém estava vendo as filmagens da sonda. Eles rastrearam até um armazém abandonado em San Antônio, que é onde Ben estava na época. Naquele momento, ele era apenas um agente de campo. Então, eles o contrataram e disseram para ir verificar. Ele dirigiu até lá junto com uma equipe da SWAT. Quando eles chegaram, foi um banho de sangue. Eles começaram a ser baleados assim que entraram. Quem quer que estivesse fazendo isso, estava tentando proteger algo. Metade da equipe foi morta antes que conseguissem proteger o lugar. Eles detiveram os atiradores e começaram a varrer o resto do prédio. Não havia nada nos andares superiores, mas então eles chegaram ao porão. Havia apenas uma pessoa lá embaixo, sentada na frente de um monitor de computador. Eles se aproximaram dele lentamente, gritando para ele levantar as mãos. Ele ignorou tudo. Um membro da SWAT finalmente se aproximou dele. E esse cara começou a gritar do nada e atirou na própria cabeça. Não há dúvida de que ele viu a tela. Ninguém se aproximou dela depois disso. Todos continuaram apontando suas armas para ele, dizendo para ele se virar. O cara finalmente se virou. Ele disse que era o Blake. O Ben o reconheceu porque ele se tornou infame nos círculos governamentais. Ele disse que havia sangue escorrendo de seus olhos e nariz, pele pálida como a lua. Ele só disse uma coisa. Kane parou e suspirou. Ele tomou um grande gole de uísque e olhou para mim. Você não pode impedir. Se isso não acontecer hoje, vai acontecer eventualmente. Nosso acerto de contas ainda está por vir. Ben disse que isso o deixou gelado até os ossos. Ele me disse que Blake havia dito isso em um tom e convicção que o fez sentir desespero e vazio por dentro. Ele atirou nele logo depois disso, assim como no monitor. Eles reuniram o resto dos membros do culto e os levaram para interrogatório. Eles não cooperaram, obviamente. Todos eles apenas repetiram as mesmas palavras várias vezes. Algum lema estranho ou algo assim. De qualquer forma, os superiores chegaram lá algumas horas depois. Eles parabenizaram Ben e disseram para ele ir para casa. E então, os relatórios de socorro finalmente pararam de chegar de Cronos. Espera, eu o interrompi. Os relatórios, eles pararam assim que Blake levou um tiro? Kane riu. Foi uma risada seca, sem humor nela. Sim, você tá descobrindo, não tá? Aqui está a conclusão a que chegaram. O que quer que a sonda estivesse captando, o que quer que Blake estivesse observando, estava observando-o de volta. De alguma forma, eles estavam se comunicando. Isso era horrível de se pensar. Kane continuou. Ele estava enviando algo para a Terra, algo além da nossa compreensão que nunca fomos feitos para ver. Quem diabo sabe o que ele quer de nós? Provavelmente nada de bom. De qualquer forma, eles decidiram garantir que ninguém mais o visse novamente. Eles se desconectaram da sonda, pararam o fluxo completamente. Tenho certeza de que o processo de pensamento era que se não o procurássemos, então ele não nos notaria. Espera, o quê? Eu quase gritei para ele. Como caralhos eu vi isso então? É isso que eu estava pensando. Ele disse. Você tem uma resposta? Tentei contar a ele sobre a IA, mas as palavras simplesmente saíram da minha boca em uma confusão incoerente. Ele apenas olhou para mim confuso. Uma IA? Do que porra você tá falando? Ele perguntou. Naquele site havia um outro prompt. Ele me trouxe até lá, foi assim que eu o encontrei. Prompts? Do que você tá falando? Foda-se, eu pensei. Ele claramente não sabia sobre isso. Ainda haviam muitas perguntas pressionando meu cérebro de qualquer maneira, então não me demorei nisso. Quantas outras pessoas você conhece que já viram isso? Eu perguntei. Os que estão vivos? Você. Isso me deu arrepios na espinha. Ele continuou. Isso é o que nos leva à pergunta. Por quanto tempo você olhou para ele? Apenas alguns segundos, certo? Não, eu respondi. Quase meio minuto. Depois que eu disse isso, o rosto dele ficou branco. Eu apenas dei de ombros. Olha, eu não sei o que fazer com nada disso. Foi tudo que eu consegui gaguejar. Com uma expressão chocada e contemplativa no rosto, Kane apenas olhou para o teto. Enquanto fazia isso, as palavras da mensagem de contingência ecoaram na minha cabeça. Você foi o primeiro que viu desde que o retiramos. Mas por quê? Por que eu era tão especial, porra? Por que eu tinha que ver? Kane começou a falar novamente. Os computadores podem saber mais sobre a humanidade do que nós jamais saberemos. Eu apenas o encarei confuso. Que declaração estranha de se fazer. Ele continuou.
Se realmente foi uma IA que ele enviou essa página, talvez signifique alguma coisa. Significa alguma coisa? Como o quê? Eu retruquei. Ninguém mais parece ser capaz de lidar com ver essa coisa, mas, assim como Blake, você parece ser uma exceção. Eu realmente pensei sobre isso. Ele estava certo, não estava? Seja lá o que fosse a coisa, parecia levar as pessoas à beira da insanidade depois de apenas alguns segundos de exposição. Quer dizer, eu com certeza não sabia o que vi, e eu certamente não gostei de ver, mas eu estava mais ou menos em um estado de espírito normal. No entanto, havia mais uma questão que eu não podia ignorar. Aqueles membros do culto que foram detidos, eles não eram os únicos. Onde eles estavam? Havia outros membros. Kane assentiu. Eles tentaram dizer a si mesmos que eram eles, que isso estava feito. Era nisso que todos queriam acreditar. Subestimar a influência de Blake foi o maior erro que eles poderiam ter cometido. Nesse ponto, eu não queria mais pensar sobre isso. Eu precisava de uma pausa dessa discussão. Perguntei a ele se havia algum lugar onde eu pudesse descansar. Ele me disse que havia um colchão extra no armário. Eu preciso dormir, mas não antes de terminar de falar isso. 1 milhão de pensamentos ainda estão passando pela minha cabeça enquanto eu escrevo isso. Ben disse que esse cara era a nossa melhor chance, mas nada foi resolvido. Caralho, também o que ele deveria fazer? Talvez essa tal contingência de blackout fosse necessária. Se tudo que eu ouvi foi verdade, pode ser a única opção. Cacete, essa coceira na minha nuca tá me matando. De qualquer forma, parece que eu vou ter que tomar uma decisão em breve. Atualização. Kane e eu acabamos de ouvir alguém tentando abrir a porta. Ele deu uma olhada pelo olho mágico e me disse que haviam pessoas com máscaras estranhas do lado de fora. Isso não é bom.